Morte foi confirmada de grande autoridade do Partido dos Trabalhadores, o partido do PT. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou, gente, tá? A esquerda, o PT, agora neste exato momento. É uma bomba que eu vou trazer que devastou, tá? Tá um desespero e eu vou explicar todos os motivos, principalmente o Palácio do Planalto, gente, tá? O clima é de velório dentro do Palácio do Planalto, agora, neste exato momento, gente, tá? Outra informação mega importante, gente, tá? Agora, sobre o escândalo do caso Master, acabou de explodir a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu tinha dito para vocês aqui ontem nesse canal que após a Polícia Federal derrubar o ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal ia se voltar contra Alexandre de Moraes, porque naquela reunião secreta lá que vazou, o ministro Alexandre de Moraes atacou a Polícia Federal. Pois bem, parece que a vingança já começou a ser colocada em prática. Por quê? Neste exato momento, acaba de explodir a maior bomba. Agora, não é mais sobre Dias Toffoli, agora estão indo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Não é mais sobre o Dias Toffoli, tá? Na verdade, agora eles estão indo para cima do ministro Alexandre de Moraes e essa bomba eu vou explicar nos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Outra notícia urgentíssima que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Lulinha entrou em completo desespero após uma notícia devastadora que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. O Lulinha, gente, tá? Entrou em completo desespero, a notícia foi confirmada, é a pior notícia e eu vou trazer essa informação que gerou desespero na esquerda também neste exato momento. Gente, além dessas, tem outras várias informações. A gente está em pleno final de semana, né? Véspera aí de feriado. Sei que vocês não estão com muito tempo para perder, então já vou começar aqui já sentando o pé no acelerador para trazer um número maior. Tem muita coisa grave acontecendo, que aconteceu, que eu preciso explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente, tá? Muita coisa. O melhor comentário sobre o Dias Toffoli que você vai assistir desde quando começou esse escândalo do caso Master é esse aqui que você vai assistir, gente, tá? Simplesmente o deputado Vitorino, gente, tá? Destruiu o STF e alguns ministros sem dó e nem piedade. Esse vídeo aqui, gente, tá? Eu prometo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. Segundo o deputado, Dias Toffoli teria que ir para cadeia. Isso aqui é caso de prisão, é cadeia. Vejam só. Deveria ser algemado do STF. Num país democrático, ele sairia algemado. Que a Polícia Federal está sendo impedida de trabalhar. Você sabe por quê? Porque o próprio STF decidiu de que a Receita, os auditores, não podem investigar ministro do STF. Sabia? Algum tempo atrás, 2 auditores andaram investigando o ministro lá, foram afastados os auditores, porque tiveram a ousadia de olhar a declaração de imposto de renda dos ministros do STF. Foram afastados. Então, a Polícia Federal não pode investigar. As autoridades tributárias não podem investigar. Eles estão amarrados. Não é só os ministros, seus familiares também estão proibidos de serem investigados pelo fisco brasileiro. Mas a gente sabe, por demonstrações externas, de que nós temos ministros milionários. O Toffoli comprou mansão em Brasília à vista, Alexandre de Moraes comprou mansão em Brasília à vista, e o Gilmar Mendes tem patrimônio milionário, inclusive em Portugal, e não podem ser investigados por decisão da própria Suprema Corte, que diz que não quer ninguém bisbilhotando a vida deles. Gente que ganha 45 mil por mês, que descontando o imposto de renda, sobra 30 e poucos. Tem patrimônio de milhões de dólares. Da onde saiu? Deixar o bicho crescer. E depois que ele cresce, ele não volta para a caixa. O caso Banco Master está mostrando para o Brasil a verdadeira cara de Brasília. E não se iludam, seja de esquerda ou seja de direita, tem pilantra dos dois lados. Eu disse há muito tempo atrás, quando começou essa encrenca toda, aquele ataque ao ex-presidente, eu disse, olha, o problema do ex-presidente é que a Lava Jato está chegando em Brasília, a Lava Jato está chegando na toga. E aí vocês viram o que aconteceu. Todo mundo se virou contra a Lava Jato, destruíram a Lava Jato. E hoje vocês entendem por quê. Não é ideologia, é muito mais do que isso.
não se iludam. Eu ainda acho que não vai acontecer nada. Deveria ser. Vocês acham, gente? Vocês acham a mesma coisa? Vocês acham que ninguém, ministro... É porque ele disse aqui no início, né? Na verdade, num país sério, Toffoli tinha saído do STF algemado. Tinha ido para cadeia. Vocês acham que algum dia isso vai acontecer aqui no Brasil? De um ministro de uma Suprema Corte ser, sei lá, condenado por corrupção e da prisão, da cadeia? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. E agora, gente, o Dr. Jeffrey Chikine acabou de soltar uma bomba que até eu fiquei de queixo caído. Segundo o Dr. Jeffrey Chikine, o homem da lei, os ministros do STF estão completamente desesperados com o ministro Dias Toffoli, porque descobriram que o Dias Toffoli, além de possivelmente ter gravado essa última reunião secreta, pode ter gravado outras reuniões. E o desespero é que o ministro Dias Toffoli utilize essas gravações, porque, segundo, não é a primeira vez que o Toffoli pode ter gravado os seus colegas, companheiros, e o medo da Suprema Corte, dos ministros, é que ele utilize tudo que foi gravado para ameaçar os próprios ministros do STF. Gente, que bomba é essa que explodiu agora? Vejam só. Meus amigos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu odeio o carnaval, mas este é o melhor carnaval da história, com toda certeza. E eu quero contar um caso aqui para vocês que o tempo pode ter feito as pessoas esquecerem, mas não apagou da história. Sabem por quê? Os ministros estão realmente desconfiados que Dias Toffoli tenha gravado aquela reunião secreta. Porque não é a primeira vez que Dias Toffoli grava alguém para se blindar, para se proteger. Olhem isso daqui. Em 2009, isso foi divulgado pela Veja à época. Um criminoso chamado Durval delatou Dias Toffoli. Inclusive, à época, os ministros do STF nos bastidores tinham certeza que Dias Toffoli ia cair, que Dias Toffoli seria impeachado. E havia vários pedidos de impeachment por este fato. Esse Durval, em sua delação premiada para a Polícia Federal, ele disse que Dias Toffoli gravou autoridades para se blindar de escândalo de corrupção que iria estourar. Esse Durval disse que a sua advogada, a advogada da sua organização criminosa, era amante do Dias Toffoli e que ela fez as gravações para o Dias Toffoli. Essa advogada foi chamada, inclusive, à Polícia Federal e confirmou tudo isso. Ela disse que, a pedido do Dias Toffoli, ela gravou várias autoridades. Ela teve casos íntimos com autoridades para gravá-las e que Dias Toffoli estaria envolvido em um esquema de R$1 bilhão. E sabem por que Dias Toffoli não caiu neste caso? Pois é, provavelmente as gravações que ele fez foram efetivas. Gente, agora, em 2026, ministros do STF estão desconfiados de terem sido gravados por Dias Toffoli. Por que será que Dias Toffoli teria gravado seus companheiros? Gente, muito óbvio, né? Para se blindar, para se proteger. Modus operandi de mafioso. Esse é um dos preços de colocar na Suprema Corte advogado do PT. Por isso eu tenho dito, e agora está mais claro do que nunca, precisamos de uma reforma no sistema de justiça. E o STF tem que ser formado por juízes de carreira. Então veja, meus amigos, muito provavelmente é verdade que Dias Toffoli gravou seus colegas ministros para tê-los aqui na mão. Resta saber se ele vai conseguir escapar de novo, porque segundo o Google, ele escapou daquele escândalo de 1 bi em 2009. Isso é o PT, meus amigos. O fruto nunca vai cair longe do pé. Não adianta. Gente, tá aí, né? O ministro que o Lula colocou dentro do STF, né? Nenhum notório saber jurídico. A única coisa que ele tinha sido na vida, né, era advogado do PT. O que o Lula fez? Aquele mesmo Lula que diz que o STF não é lugar de amiguinho, né? Vai lá, coloca Toffoli, ex-advogado do PT, coloca Zanin, ex-advogado do Lula, e Flávio Dino,
amigo de longa data do Lula, né? Desde quando era magro, segundo o Nicolas Ferreira. É isso aí, gente, tá? O Lula tá bem de STF, né? Só petista. Vamos lá, gente, só opinião, tá? Só opinião, enquanto a gente ainda pode ter aqui na internet. Calma, porque tem mais boa para trazer para vocês. Essa daqui, o Lulinha deve estar desesperado, gente. O Lulinha deve estar completamente desesperado com essa bomba que acabou de explodir. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, gente, tá? Segundo o portal de notícias Metrópolis, que teve a notícia em primeira mão, Careca do INSS prepara proposta de delação premiada. Gente, uma das notícias tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo. É a tão esperada delação premiada do Careca do INSS. Vocês têm noção, gente, tá? De quanta gente esse Careca do INSS vai derrubar? De quantas autoridades de Brasília vai cair? Principalmente o filho do Lula, que está atolado até o pescoço nesse escândalo de corrupção, junto com o Careca do INSS, que o que mais tem saído ultimamente na imprensa é Lulinha e Careca do INSS. Lulinha, Luxinger, Careca do INSS. Careca do INSS, Lulinha. O que mais tem explodido, né? Inclusive pela própria Polícia Federal. E para desespero do Lulinha, do filho do Lula, o homem parece que vai abrir a boca, gente. Vai abrir o bico, vai contar e vai falar e vai provar tudo que ele sabe, gente, tá? Eu acho que o Lulinha não deve estar dormindo, não vai dormir a partir de hoje. O operador do esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, o Careca do INSS, prepara uma proposta de delação premiada. O Careca do INSS, como ficou conhecido, está preso desde o dia 12 de setembro do ano passado, por ordem do ministro André Mendonça, diga-se de passagem. A coluna apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvos das investigações, especialmente depois da prisão de seu filho, Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser o braço do pai no esquema. A CPMI do INSS também mira Tânia Carvalho dos Santos, mulher do Careca do INSS. Então é mais ou menos assim, antes que vocês peguem a minha mulher, eu posso delatar e entregar todo mundo para vocês. Será que é isso que vai acontecer, gente, tá? Os parlamentares aprovaram o requerimento para tornar o depoimento dela. Gente, então a esposa dela vai depor na CPMI do INSS, mas a oitiva ainda não foi agendada, o que tirou o operador do sério, ou seja, após ser aprovado o depoimento da mulher do Careca do INSS lá na CPMI, ele ficou furioso. Gente, a notícia que a gente tem é que ele ficou pistola com essa informação. Ou seja, o filho dele já está preso. Imagina a mulher dele também indo para cadeia, né? O Careca do INSS, esposa e filho, tudo preso, gente, tudo atrás das grades. O homem está desesperado. Agora com a mulher dele, né, indo depor na CPI, ele está... gente, eu posso considerar essa questão da delação. Nas últimas semanas, Careca reuniu advogados para colocar no papel uma proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar seus negócios com o filho do presidente Lula. Olha, aqui ficou interessante, hein? Olha só, a coluna apurou que ele está disposto a entregar seus negócios com o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Seus interlocutores dizem que as operações envolvem lobby nas áreas de educação e saúde, bem como o próprio esquema do INSS. Gente, se o Lulinha lê essa parte que ele não vai dormir, gente, o homem tá desesperado. Ou seja, gente, tá? Segundo os advogados do Careca do INSS, ele pode sim entregar os seus negócios com o filho do Lula, o Lulinha, que envolve lobby nas áreas da saúde e educação, bem como o próprio INSS. Meu Deus, agora deve estar explicado o porquê do mensalão de 300 mil, pagamento de 25 milhões, segundo a delação lá na Polícia Federal. O relator das investigações é o ministro André Mendonça, para desespero pior ainda. O mesmo que irá relatar o caso do Banco Master com a saída de Dias Toffoli. Os negociadores de uma eventual delação
tem dúvidas, contudo, se uma proposta seria aceita. O Ministério Público não consentiu, por exemplo, a delação de Beto Louco sobre esquema de corrupção envolvendo adulteração de combustíveis. E aí, gente, Lulinha está em Madrid, né? Mas pode ter prisão preventiva decretada a qualquer momento pelo ministro André Mendonça, para desespero, gente. Desespero tá tomando conta, né? Pensem, gente, como é que deve estar o Lulinha neste exato momento. O homem deve estar desesperado, gente, tá? Vamos lá, porque agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma notícia para vocês sobre o Lula e o Dias Toffoli. Ao que tudo indica, gente, tá? O Lula... Aqui, vou nem... Olha só a matéria da Malu Gaspar, que bomba. Aliados, Toffoli coloca a culpa no Lula, né? Atribui a Lula entrega de relatório da Polícia Federal sobre celular de Vorcaro ao STF, gente, tá? Por quê, gente, tá? A Polícia Federal, ela é subordinada ao ministro da Justiça, indicado por quem? Pelo Lula. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é basicamente indicado por quem? Pelo Lula. Então, tudo que acontece na Polícia Federal é depois de ordens dos dois subordinados do Lula. O Lula colocou o ministro da Justiça, que agora entrou no lugar do Lewandowski, e o Andrei Rodrigues, que é o diretor. Os dois tomaram decisão de ferrar e lascar com a vida do Dias Toffoli. E os dois... Tanto o diretor da Polícia Federal quanto o ministro da Justiça, os dois são subordinados por quem? Por Lula da Silva. Então, o Dias Toffoli está colocando a culpa no Lula. Porque o Lula é que manda na Polícia Federal. O Lula é... Assim, gente, é o que eu vejo alguns juristas dizendo, né? Quem controla, quem que escolhe é o Lula. Então, ele tem, né? Então, o Dias Toffoli está aqui dizendo que ele atribui a Lula a entrega do relatório da Polícia Federal sobre o celular de Daniel Vorcaro. O Dias Toffoli, gente, tá? Deve estar furioso. E essa questão do Dias Toffoli estar dizendo que está atribuindo a Lula é mais uma prova de que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça é bem subordinado ao Lula, né? Pelo menos dá para interpretar dessa forma. O próprio Dias Toffoli admitindo que quem manda na Polícia Federal e no Ministério da Justiça é o Lula. Bom, abre precedentes, tá aqui, ó. Obrigados pelos colegas do STF a abandonar o relatório do caso Márcio, a relatoria do caso Márcio, o ministro Dias Toffoli tem atribuído ao presidente Lula, responsável pela sua indicação ao tribunal em 2009. O movimento da Polícia Federal de entregar ao presidente Edson Fachin um relatório que destrincha suas conexões com Daniel Vorcaro. Ou seja, gente, para o Dias Toffoli a culpa é do Lula, da Polícia Federal ter entregado aquele relatório que esmiuçou, né? Esmiuçou o relacionamento do Dias Toffoli com a questão do escândalo Márcio, Daniel Vorcaro. E o homem deve estar... O homem tá desesperado. Vamos porque tem mais, gente, tá? Agora, luto na política. A política está de luto nos dias de hoje, principalmente o Partido dos Trabalhadores do PT, do Lula, gente, tá? E o clima é de velório no Palácio do Planalto. Tá aqui, ó, fundador do PT, do Partido do Lula, José Álvaro Moisés, morre num grave incidente em Ubatuba, São Paulo, gente, tá? Tá aqui a imagem dele. Esse aqui, gente, é um dos fundadores do PT, o partido que está afundando o Brasil. Vejam só aqui a informação. José Álvaro Moisés morreu nesta sexta-feira 13. Olha, sexta-feira 13, número do Lula, hein? 13. Será que é coincidência, gente? Aos 81 anos, tá? No litoral norte de São Paulo. De acordo com a família, o sociólogo sofreu afogamento na praia de Itamambuca, em Ubatuba. Ele passava alguns dias na cidade, hospedado na casa de amigas. Equipes do grupamento de bombeiros, né, marítimo, encontraram Moisés desacordado na faixa de areia,
Depois de tentativas de reanimação no local, os socorristas confirmaram a morte. Em seguida encaminharam o corpo aos serviços funerários. Moisés participou da articulação que levou à fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT, no início da década de 80. Ele integrou o grupo de intelectuais que se uniu ao metalúrgico no ABC, então liderados por Lula da Silva. Tá aí, gente, tá? Fundador do PT, sofreu um grave incidente, né, gente, tá? Morreu afogado, gente, tá? E eu tô impressionada com a data, né? Morreu no dia 13, sexta-feira 13, gente, tá? Tá aqui. Ele, o nosso queridíssimo Rony Gabriel, acaba de trazer aqui uma bomba. A própria Globo, onde o Lula jorra milhões e milhões e milhões, dinheiro do nosso bolso, a própria Globo acaba de admitir que o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Vai vencer essa eleição. O Flávio Bolsonaro vai deixar o Lula comendo poeira. A própria Globo admitindo que o Lula não tem chances contra Flávio Bolsonaro. Esta é a bomba que deixou o Lula desesperado. Esse aqui, gente, tá? É o vídeo da Globo que deixou o Lula desesperado. Vocês vão entender nos mínimos detalhes. Vejam só. Flávio pode ganhar no primeiro turno. Até a Globo assumindo que o Flávio pode ganhar no primeiro turno. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Flávio disparou nas pesquisas e como que está a grande imprensa. 2 meses atrás, na minha primeira análise, quando Flávio Bolsonaro foi lançado, enquanto o Brasil inteiro, a grande imprensa e muitos influenciadores, inclusive de direita, diziam que ele era um candidato inviável, que não ia chegar em lugar nenhum, eu fiz análises aqui, vocês sabem, porque vocês assistiram, e eu disse, Flávio é viável, vai levar todos os votos do Bolsonaro, o Tarcísio não vai concorrer, primeiro porque ele não concorreria contra Bolsonaro de forma alguma. No fim das contas, o Centrão e o pessoal, principalmente que quer derrubar Lula, vai acabar aceitando o Flávio Bolsonaro, ele vai explodir nas pesquisas. Se juntar toda a direita, o Flávio vai ganhar no primeiro turno e eu ainda continuo dizendo isso. Se não juntar toda a direita, num segundo turno, possivelmente, esses grupos de direitas vão pular pro lado do Flávio, porque provavelmente ele sai do primeiro turno à frente do Lula ainda. Só que o mais legal de tudo isso é ver a imprensa. É ver a Globo dizendo 2 meses, 3 meses depois do que eu disse aqui, assumindo que o Rony estava certo na análise dele. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, o Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque ele não ia ter apoio, as pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Dois candidatos da direita têm mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra. O Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa Senado, hoje coloca no segundo turno. A verdade é que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno, aí vê durante a campanha se a rejeição que eu vou falar daqui a pouco acaba ajudando alguma dessas candidaturas. Mas ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Como é que Tarcísio vai disputar com o Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz que tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai sair numa disputa com carimbo de que não está apoiando o nome do Bolsonaro? E essa candidatura do Flávio, ela se consolida mais. Essa é a avaliação, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, diante dessa pesquisa. Porque até aqui, nessas últimas semanas, quando foi lançada a candidatura, houve um ataque especulativo muito grande do Centrão e até mesmo de setores do mercado, que faziam um ataque à candidatura do Flávio para ver se a alternativa, ou seja, não tem apoio do Centrão, não tem apoio do Estado, mesmo não tem apoio de ninguém, mas Tarcísio teria todos esses apoios. E mesmo assim, Bolsonaro está mantendo a candidatura. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Então, isso consolida. O pessoal que é comentarista da Globo tem que começar a assistir mais os meus vídeos, até porque eu não tenho tanto viés ideológico quando eu faço minhas análises, então elas acabam sendo um pouquinho mais certeiras do que a de vocês. Eu disse que iam começar a pular, eu disse que eles não queriam mais o Lula, e eu disse que o Flávio ia crescer nas pesquisas por causa do nome do Bolsonaro. Bom, o resultado tá aí. Duvidou e continua duvidando? Lamento. Apenas esperem passar uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, aí vocês vão ver. Até a Globo assumindo que o Rony Gabriel estava certo. Sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado. Tá aí, gente. Rony Gabriel, né, disse tudo aquilo que eu também já vinha dizendo pra vocês aqui no canal, né, gente? Tá? Confiem. Lembra do que eu disse pra vocês, gente? Assim que o Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro, gente, confiem no líder. Bolsonaro sabe o que tá fazendo. Se ele tá colocando o Flávio Bolsonaro e não Tarcísio de Freitas, porque ele sabe o que tá fazendo, gente. A gente sabe muito bem que se fosse o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio ia trazer o Kassab junto. Aí o Tarcísio ia ficar meio dividido entre Kassab, entre Bolsonaro, ia ficar assim, em algum tempo ele iria ter que escolher entre Kassab,
que é um carrapato no Tarcísio de Freitas, vocês sabem muito bem disso, né? O cara do Centrão é um carrapato no Tarcísio de Freitas, tem essa aliança do Tarcísio com o Bolsonaro, que se não fosse o Bolsonaro, o Tarcísio não seria o que ele é, então ele ia ficar ali entre a cruz e a espada, isso poderia atrapalhar os planos do Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, é um visionário, como eu costumo dizer para vocês aqui, é um macaco velho da política, ele sabe muito bem o que faz. Então, entre Tarcísio, que tá meio, né, acoplado com o Kassab, entre o Flávio Bolsonaro, gente, o Bolsonaro não deve ter pensado duas vezes. Com o capital político que ele tem, ele pode escolher quem ele quiser que vai vencer essa eleição. É o capital político. O Lula tá numa tragédia nas pesquisas. E muita gente realmente da direita não acreditou, gente, tá? Vamos dar a César o que é de César, porque eu vi muito canal aqui na internet dizendo que Flávio Bolsonaro não teria a menor chance, que Flávio Bolsonaro era muito fraco, que Flávio Bolsonaro ia perder, que o Bolsonaro tinha que colocar Tarcísio. Então, assim, gente, o Bolsonaro, confiem, na mesma coisa que eu disse para vocês lá atrás, eu digo agora, confiem no Bolsonaro, que ele sabe o que tá fazendo. E o resultado, gente, tá? O que a gente disse lá, quando o Bolsonaro indicou o Flávio, é o que está sendo consolidado agora. O Flávio vem crescendo de forma avassaladora, ele tem conquistado o eleitorado inimaginável, nem eu, gente, tá? Isso aí eu confesso para vocês, eu não imaginava que ele fosse crescer de forma tão ascendente como ele está crescendo. Eu achei que ele ia crescer um pouquinho mais devagar, mas ele está surpreendendo. E os militantes aqui de esquerda, jornalistas de esquerda, estão revoltados e furiosos, porque eles estão percebendo que a mamata vai acabar. Porque se Flávio Bolsonaro destruir o Lula e pegar essa presidência, vai acabar os milhões que o Lula jorra aqui nesses veículos de imprensa para falar bem dele. Só que nem isso eles servem para fazer, né, gente? Então tá aqui a análise do Rony Gabriel, que está acoplada àquela análise que eu sempre fiz e faço aqui com vocês. E o que o Bolsonaro faz... Gente, mas tudo que o Bolsonaro faz é certo, é correto? Claro que não, gente, tá? Claro que já cometeu seu... É um ser humano normal, como todos nós. Mas nesse caso, em ter colocado o Flávio Bolsonaro, eu assinei gênero, número e grau e nunca escondi isso para nenhum de vocês aqui no nosso canal. Fabiana, mas então você tá... Eu gosto do Tarcísio. Nossa, essa fidelidade que ele tem, um dos melhores governadores, sem a menor sombra de dúvida, do país, tem um capital político assim inimaginável, mas o líder é Bolsonaro e ele sabe muito bem o que tá fazendo. Igual, como ele disse, né, gente, tá? O foco dele é resgatar o Brasil desse partido das trevas do Lula e do PT, e o plano tá dando certo, gente. Que beleza, né? Que bom. Tanto é que a própria Globo tá admitindo que o plano do Bolsonaro tá dando certo. E agora, gente, um plano que não deu certo foi o do Alexandre de Moraes, gente, tá? Alexandre de Moraes, a Polícia Federal acaba de soltar a maior bomba contra Alexandre de Moraes. Vocês se lembram, né, de que aquela reunião lá dos ministros vazou, e naquela reunião vazou que o ministro Alexandre de Moraes detonou a Polícia Federal, criticou a Polícia Federal. E agora a Polícia Federal tá indo, gente, tá? Agora, depois que derrubaram Dias Toffoli, agora está se voltando contra Alexandre de Moraes. Vejam a bomba que acabou de explodir da PF, da Polícia Federal, indo para cima de Alexandre de Moraes. Vejam só. Tem informação na voz de Wellington Barros. Pois não, Barros? Olha, informação divulgada pela Malu Gaspar, do jornal O Globo, diz o seguinte: ao entregar a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, na segunda-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte, o envio de um novo documento ao STF, desta vez compilando tudo o que há no material apreendido com os executivos do Banco Master sobre o ministro Alexandre de Moraes. A equipe do jornal o Globo apurou que Rodrigues já confidenciou a Fachin que o ministro, que tinha relações próximas com o Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogo de celular do controlador do Banco Master, né? O celular, inclusive, apreendido pela Polícia Federal. Inclusive, segundo o Andrei Rodrigues, há conversas sobre pagamentos. A mulher de Moraes, Viviane Barça de Moraes, você sabe, tinha um contrato com o Banco Master, um contrato de 129 milhões de reais em um prazo de 3 anos para fazer a defesa, entre aspas, dos interesses do banco em diversos órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Até hoje, porém, não foram encontradas nenhuma evidência, né, de que ela, de fato, tenha prestado esse serviço correspondente a esses honorários tão vultuosos, né, honorários caros se comparados ao mercado. Nem a esposa e nem o ministro explicaram até hoje
ao que se refere a esse contrato de 129 milhões. O relatório sobre Moraes, porém, ainda não está liberado para ser entregue a Fachin, mas caso fosse entregue diretamente a Toffoli, como relator do caso do Master tomou diversas medidas que se chocavam com a orientação da Polícia Federal para o inquérito, o documento muito provavelmente acabaria arquivado. Não é por acaso que Moraes e Toffoli têm feito uma dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. Nos últimos dias, o marido de Viviane foi o maior defensor do ministro na corte, apesar de todas as evidências de que a situação do colega se tornaria insustentável. Na reunião fechada dos ministros que discutiu o caso e acabou com o afastamento de Toffoli da relatoria do caso, a pedido, o ministro Alexandre de Moraes foi quem mais defendeu o colega. Com a saída de Toffoli da relatoria, a coisa muda de figura. O caso foi distribuído para o André Mendonça por sorteio. Ainda assim, Moraes tem razões para estar preocupado, porque suas chances de escapar ilesos dessas investigações diminuem a cada dia. Gente, a chapa tá esquentando. Agora a Polícia Federal enviou para o presidente, da corte, o Edson Fachin, um relatório que complica agora a situação de Alexandre de Moraes. Ou seja, a Polícia Federal enviou o relatório ao Fachin sobre o Dias Toffoli. O que aconteceu com o Dias Toffoli? Caiu, O Dias Toffoli caiu. Agora a Polícia Federal envia relatório contra Alexandre de Moraes. E aí, gente, o que é que vocês acham que vai acontecer contra Alexandre de Moraes? Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês.